Olá pessoal, muito bom dia! A partir de hoje a gente fala sobre as tensões entre Saturno e Urano que se tornam muito mais agudas nesta semana. Para isso eu vou falar sobre alguns acontecimentos que estão rolando ao nosso redor e que nos fazem entender melhor sobre esse posicionamento que também mexe com nós muito, que mexe conosco muito internamente. Bom, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e especialista em psicologia analítica, psicologia de Carl Jung. Sejam muito bem-vindos ao canal, curtam esse vídeo, inscrevam-se, compartilhem, toquem o sininho para receberem as notificações aqui do canal, combinado? Bom, o que a gente tem para essa semana? Como eu disse, a gente tem uma marca de tensão o ano inteiro que configura o ano de 2021, que é a tensão entre Saturno em Aquário, que é em alguma medida o velho, as estruturas, aquilo que já foi, aquilo que veio num determinado momento, estruturou a sociedade, trouxe regras, padrões, mas que agora, na tensão com Urano, precisa dar espaço para novos formatos, novas estruturas, novas maneiras de pensar, novos arranjos. Tudo isso já foi explicado num vídeo que eu fiz explicando, dizendo no que consiste essa quadratura, essa tensão entre Saturno e Urano. Vou deixar o link para vocês, ok? Para vocês entenderem em profundidade que movimento é esse que mexe com a gente de todas as maneiras, e hoje eu vou dar um update, vou dar uma atualização dessa tensão que está acontecendo agora no momento. Essa é uma tensão que tem um acréscimo de personalidade, de simbologia, de arquétipo no meio disso tudo, que é a proximidade, ainda não num ângulo perfeito, mas de Marte em Leão, que forma uma tensão entre os signos fixos, portanto, Aquário, Touro e Leão. Por enquanto, enfim, Escorpião entra nessa jogada, mas de uma maneira mais assim, digamos, um tanto invisível. Também fiz um vídeo alguns dias atrás sobre o significado de Marte em Leão. Também não vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas deixo para vocês o card para vocês se atualizarem, para quem não viu ainda, entender que configuração de forças é essa. Bom, entendendo que configuração de forças são essas que chacoalham o ano de 2021, é interessante a gente saber que essa é uma tensão que marca de maneira mais específica alguns momentos do ano. Portanto, ela aconteceu em janeiro, não é? Com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, portanto, essa é uma tensão que de fato estremece e muda rumos, muda configurações. Ela está acontecendo agora no mês de junho e de maneira mais específica, mais aguda, nesta semana, ok? Entretanto, com Saturno retrógrado, e ela vai acontecer de novo num terceiro momento lá em dezembro. Então ela acontece de maneira direta, num segundo momento com um planeta retrógrado, num terceiro momento é como se ela concluísse uma história, finalizasse uma história. De toda maneira, todas as vezes que há esses encontros ou desencontros, porque são ângulos tensos entre os planetas, eles se chocam um com o outro, a gente tem eventos muito evidentes e que nos falam de uma realidade terrena em termos de notícias que acontecem com os países, com as cidades, com as nações, com os governos e que nos atravessam. Hoje eu gostaria muito de elencar alguns episódios que estão acontecendo dos últimos dias para cá e que falam muito sobre o momento que a gente está vivendo, e eu acho que se a gente entende um pouco mais do que está acontecendo ao redor de maneira simbólica, a gente de fato consegue entender o que está acontecendo no nosso trabalho, na nossa família, dentro do nosso relacionamento amoroso. Combinado? Vamos dar um giro pelo mundo? O que está acontecendo atualmente? Simplesmente, em Israel, a gente os israelenses deram um adeus para o Benjamin Netanyahu. Ele foi primeiro-ministro de Israel durante os últimos 12 anos. Vejam que interessante, é um ciclo, praticamente um ciclo inteiro de Júpiter, pois ele foi derrubado agora por um novo governo de coalizão, de coligação, que reúne 8 outros partidos que pensam de maneiras completamente divergentes. Eles conseguiram reunir em Israel esquerda, direita e centro numa coligação para derrubar o Netanyahu. Isso é algo muito interessante, tem total relação com uma velha estrutura saturnina, algo enrijecido e que foi bom
creio, até um determinado momento para os israelenses, senão talvez não tivesse durado tanto tempo, ou não. E então agora vem Urano e diz, olha, a gente não quer mais essa velharia, a gente quer novidade. Então a gente tem novas possibilidades, não é com Naftali Bennett à frente, embora daqui a pouco ele ceda espaço para uma outra figura ocupar esse espaço de primeiro-ministro. Bom, vamos para o Peru, aqui perto da gente. O que está acontecendo? Está rolando uma eleição super acirrada, uma das eleições mais acirradas dos últimos tempos. Ambos os candidatos, que são Pedro Castillo, eu acho que é assim que se pronuncia, e Keiko Fujimori, ambos tiveram uma eleição super acirrada, quase metade, quase 50-50 para cada um. E no final das contas, o Castillo ganhou. Quem perde é Keiko Fujimori, tá um caos ainda, bem típico de Urano. Lá no Peru, ela dizendo que existem irregularidades, que o negócio não foi bem assim, que ela vai revidar, mas as notícias que a gente tem é de vitória do Castillo, que acaba com uma intenção de Keiko Fujimori, que foi filha de Alberto Fujimori, que foi ditador no Peru durante uma década. Então essa é a possibilidade dos peruanos se livrarem dessa perspectiva, dessa maneira de enxergar o Peru, de governar o país, que eles chamam de o fugirismo, né? Quem sabe se livrar aí de 10 anos de fugirismo, de uma sombra do fugirismo, quem sabe novas perspectivas para o povo peruano. Vamos falar da China? Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Em Bruxelas se encontraram Estados Unidos e países robustos da Europa para falar que mantém a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, para conjuntamente soltarem um documento onde eles acordam em dizer que a China é uma ameaça. Talvez isso nunca tivesse ficado tão claro como agora. E isso soa como algo bastante belicoso, em alguma medida, embora o documento fale sobre algumas questões como a China está mexendo com que as questões militares, que as questões econômicas, cibernéticas e violações de direitos humanos são um problema na China, isso todos eles acordam, Estados Unidos e países europeus que formam a OTAN. Por outro lado, existe uma certa uma dinâmica um pouco mais amistosa na lida com outras questões, como trocas de conhecimentos científicos e por aí vai. De toda maneira, como eu disse, é algo belicoso e a partir do momento em que a OTAN trata a China como uma ameaça, isso muda configurações, muda o tabuleiro do jogo e isso deixa muito claro quem é aliado e quem não é aliado. Portanto, eu acredito realmente que essa nova postura da OTAN com relação à China tem tudo a ver com esse conflito entre Saturno e Urano, embora com Saturno retrógrado agora exista a possibilidade disso ser revisto. Os chineses não gostaram nem um pouco e disseram que isso é um exagero e que é uma ameaça para alimentar disputas geopolíticas. Bom, vamos tocando o barco, vamos acompanhando esses noticiários. Agora, nada se torna mais importante, mais emblemático e mais pontual em se tratando de encontros entre reis, realezas, autoridades, governantes, do que o que vai acontecer hoje, que é o encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia. Esse é um encontro que vai estar acontecendo em Genebra. Eles se encontram para algumas conversas importantes. Primeiro que os diálogos entre o governo Trump e o governo Putin eram muito intrincadas. Em algum momento se falou sobre a interferência dos russos no processo eleitoral dos Estados Unidos. Em alguns momentos Trump foi truculento com a Rússia, em outros momentos ele abaixou a cabeça. Até hoje é muito obscura a relação de Trump com Putin. Portanto, Biden vai a Genebra se encontrar neste ambiente neutro com Putin para tentarem ter uma relação um pouco mais normal entre Estados Unidos e Rússia e também para Biden colocar os pingos nos is, conversando com Putin sobre algumas outras coisas que ele acha que são super problemáticas, como ameaças cibernéticas, não é? Os Estados Unidos estão sob ataque cibernético, há grupos cibernéticos que estão roubando informações e entrando em fábricas e indústrias, em organizações
e desorganizando toda a configuração, como aconteceu há pouco tempo atrás com a estrutura energética dos Estados Unidos. Então eles têm que pagar, digamos, quase como um sequestro, né? Você tem que pagar esqueci a palavra, um retorno, uma grana que você... Gente, que branco que deu agora. Que você tem que pagar para você ter a sua organização toda de volta, para o negócio voltar ao normal. Enfim, foi isso. Então, o que acontece? Além desses ataques cibernéticos, o Biden está super preocupado com o arsenal nuclear dos russos, entre outras pautas, né? Só que a questão é a seguinte: o Biden, poucos dias atrás, chamou o Putin de assassino. Então o clima entre os dois está assim, super aquecido. Biden não está lidando com ninguém menos que Putin. Putin está há quantos anos no poder? Putin é a estrutura da Rússia, é o Saturno da Rússia. Há quantos anos, né? O Biden poderia ser o Urano dos Estados Unidos e o Putin poderia ser o Saturno da Rússia. Só que ele é um czar, né? Ele é uma figura de personalidade muito forte. Vamos ver como é que esse encontro se dá. Resgate, lembrei a palavra. Resgate de sequestro, tá vendo? Pois é. Então esses caras podem ter um encontro hoje que está sendo muito aguardado, principalmente pela mídia, pelos jornalistas. Vamos ver o que dá, embora nesses encontros, esses encontros sejam regados a diplomacia, a sorrisos, não é nada muito impactante no encontro como esses, mas depois o negócio desengata, desenrola e outros conflitos podem vir a partir disso, embora no dia sejamos todos muito finos, né? Ninguém perde a finesse num encontro como esse. Bom, o que a gente tem diante disso tudo? É interessante perceber de novo que todos os elementos do céu estão configurados em todos esses exemplos que eu dei. A gente tem Saturno, velhas estruturas, a gente tem Urano falando de novidades, de inovação, e a gente tem Marte, que é a realeza, são essas figuras de autoridade. Urano vem para romper e trazer o novo, mas é interessante que em alguns momentos nos parece que tem qualquer toque ali de coisa antiga, de algo que a gente já viu na história, quem sabe o reacender de algumas questões lá longínquas, não tão longínquas assim, referentes à Guerra Fria. Pois bem, quem sabe isso começa a fazer parte do panorama outra vez, o mundo reacendendo questões velhas. É uma possibilidade. Ninguém diz que com Urano em jogo a gente tem absolutamente novidades, né? Algo absolutamente novo e inédito. A gente pode ter algo novo como a volta de algum sistema que em alguma medida era interessante, que beneficiava algumas figuras noutra ocasião, então isso surge novamente. Vamos entender como é que isso tudo funciona na vida da gente? E por que é tão bacana a gente acompanhar as notícias do céu e da terra? A gente acompanha os movimentos planetários, a gente acompanha os jornais e a gente acompanha a vidinha da gente, nossa vidinha cotidiana, para a gente entender o que se passa dentro da gente. Porque o que se passa dentro da gente não é muito diferente do que se passa lá em cima e ao nosso redor. Então a gente está diante de conflitos, todos nós em alguma medida estamos diante de conflitos, onde de um lado estamos nós, e do outro lado está o status quo, a sociedade, a cultura, o preconceito, os preconceitos, tantos preconceitos por aí. Do outro lado estão ali os chefes, os pais, os cônjuges. Então a gente está num momento conflituoso onde a gente está conversando, disputando, dialogando ou brigando com essas autoridades, figuras de autoridade, onde a gente precisa desarmar isso tudo, desestruturar isso tudo, romper padrões, para a gente seguir em frente dentro de novas formatações que sejam mais libertárias, autênticas, genuínas. Ontem aconteceu um episódio no Rio de Janeiro que eu achei super interessante. Um rapaz negro parou na frente de um shopping com uma bicicleta de bacana. Duas figuras brancas chegaram para o rapaz e disseram para ele: "Ei, você roubou essa bicicleta." O racismo estrutural é algo tão presente no Brasil que duas pessoas brancas se acham no direito de olhar para um rapaz negro e achar que ele não tem condição, talento, condição financeira, ou que ele é uma figura mal intencionada e que a bicicleta não é dele, que ele roubou. Só que eu achei muito legal porque o rapaz chegou de maneira uraniana, rompendo padrões. Ele levantou o queixo e falou: "Essa bicicleta é minha, quem comprou fui eu. Vocês estão enxergando algo que faz parte do repertório
do repertório cultural brasileiro há anos, mas eu não faço parte disso e a gente precisa romper com isso. Tanto é que o rapaz filmou, provou, levou o conteúdo para a polícia e abriu um boletim de ocorrência contra racismo. A bicicleta era dele, ele tinha todo o direito de fazer isso, e isso é muito legal, principalmente quando isso vai para a mídia e isso maximiza para que todos possamos ver que é um momento de ruptura de padrões, ok? Bom, é só mais um exemplo, eu espero que isso tenha feito, só mais um exemplo, não quis dizer pequeno não, é só mais um exemplo para ilustrar do que eu estou falando, entretanto seja um exemplo tão importante para tantas pessoas negras, mestiças, como se dizem, pardos, no Brasil. Né? Então é muito importante a gente ter novos referenciais, novas posturas que nos falam de um novo mundo, talvez de um novo Brasil, uma nova maneira da gente se colocar em sociedade, ok? Bom, espero que isso tudo tenha feito sentido para vocês. Me desculpem o branco, de vez em quando isso acontece na mente da astróloga, realmente foge, são muitos assuntos para a gente tratar num dia só, são muitas notícias. Gostaria de saber como é que esse efeito de Saturno com Urano e ali com Marte em Leão no meio do caminho, está afetando as vidas de vocês. Vocês estão sentindo isso? O mais interessante é perceber o seguinte, que Urano vem para renovar, talvez desconstruir e pensar em novas possibilidades, não é? Uma abertura de consciência, de modelos de pensamento, de ser e de estar, mas Saturno não vem apenas para ser derrubado, Saturno vem para estruturar Aquário, e Aquário é um tanto caótico, né? Então Saturno também vem para estruturar, são duas potências que a gente pode encarar de maneira positiva, uma vem para estruturar e outra vem para inovar, para trazer inovações. Combinado? Enfim, deixem seus comentários, queria saber como é que isso está se manifestando na vida de vocês. A gente se encontra de novo amanhã para falar sobre um outro movimento bastante interessante, importante, que começa a acontecer a partir dessa semana, que é Júpiter em Peixes, entrando em movimento retrógrado. Mais um planeta em retrogradação, ele começa a andar para trás. A gente fala sobre isso amanhã. Um beijo a todos, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.